Oi, 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 gente querida, gente boa que está me assistindo agora e você que vai assistir em qualquer outra hora. Que Deus te abençoe. Você que está chegando aqui, não esqueça de ver aqui no nosso GC esse convite para você se inscrever neste canal. Se inscreva no canal, aperte, clique aí no sininho e deixe o seu like, porque essa é a linguagem que o algoritmo entende. E aí ele nos vai projetando para maiores visibilidades para quem vai entrando na plataforma. Não custa nada e ajuda muito. Se você não é ainda inscrito no canal, se inscreva. E também convide os seus amigos e vá prestando atenção, porque de 8 em 8 minutos essa lembrança vai passar por aqui. E eu espero que você que chegue não sendo inscrito se inscreva, avise outros de que eles podem fazer a mesma coisa, isso vai nos ajudar imensamente. No dia de ontem, nós vimos Mateus 23, mas eu comecei em Marcos 12, 38, 39 e 40, onde há um resumo daquilo que aqui em Mateus 23 é bem amplo e bem longo e bem minucioso. Nós demos também uma olhadinha rápida em Lucas 11, em Lucas 20, nas mesmas repetições e alusões sinóticas que corroboram a ênfase que aqui em Mateus 23 a gente agora encontra com minúcias. E depois de ter feito isso no dia de ontem, introdutoriamente, eu já falei com você sobre o capítulo 23 de Mateus, do verso 1 até o 12, ontem. E hoje nós vamos dar prosseguimento do verso 13 em diante. Provavelmente eu não consiga chegar até o verso 36 no dia de hoje, porque é muita coisa para a gente falar. Então, se eu não conseguir concluir tudo hoje, desse capítulo 23, amanhã eu farei a conclusão. Mas é fundamental que você assista, porque isso é um diagnóstico de Jesus acerca do espírito da liderança da religião. É um diagnóstico de Jesus acerca do espírito da liderança da religião. Está prestando atenção? É um diagnóstico de Jesus acerca do espírito da liderança da religião. E a gente pode praticamente universalizar esse diagnóstico, porque aqui entre nós, por exemplo, isso recai de maneira mais próxima de mim no mundo chamado evangélico ou reformado. Numa segunda perspectiva, num círculo concêntrico, no mundo católico. E a gente vai vendo as concentricidades e vê que todos os grupos religiosos, com raras exceções, na medida em que se chega no topo da pirâmide, mais esse diagnóstico de Jesus se aplica àqueles que conduzem, que lideram, que dominam, ou que assim pretendem fazer, e é a mesma anatomia, a mesma diagnose, a mesma doença, portanto é o mesmo prognóstico, porque Jesus aqui não só traz um diagnóstico, mas ele afirma um prognóstico do que inapelavelmente acontece quando o espírito da liderança religiosa é assim. Ele aqui, no verso 13, começa dizendo: ai de vós, escribas, que, como eu já repeti trilhões de vezes durante Mateus aqui com você, são os acadêmicos religiosos no sentido pejorativo, no sentido de que são aqueles que cultuam os seus pseudo-saberes, os seus textos, as suas exegeses, as suas hermenêuticas, os seus mestres, os seus rabinos, a sua
constelação de sábios e que se colocam num lugar de autoridade, de supremacia, de dominação e de controle, supostamente porque eles são os especialistas em Deus, os doutores em divindade, os que têm mais canudos de especializações no divino. E para Jesus isso é ridículo, é patético. Embora no nosso meio, tanto no judaísmo quanto no cristianismo ou em qualquer outro ismo, seja exatamente essa a lógica que domina a mentalidade dessas lideranças, sobre as quais recai o diagnóstico de Jesus, que é absolutamente visceral, e também o seu prognóstico, que deveria ser completamente evitado por qualquer um que tenha juízo, bom senso e temor do Senhor no coração. Aqui no verso 13, portanto, ele prossegue dizendo: ai de vós, escribas, doutores do saber religioso e divino, e fariseus. Interessante que ele vai se concentrar aqui quase que integralmente nos fariseus, e virão menções subreptícias aos saduceus, que é aquele outro grupo que cultua os ritos e o culto, que vive de culto ao culto, e de rito pelo rito, e de devoção ao sagrado, se transforma num fetiche. Isso é especialização dos saduceus. E no templo, como lugar da morada de Deus, o que é outra coisa completamente pagã e patética. Pois bem, mas, em relação aos fariseus, Jesus se concentra intensamente, muito provavelmente, em primeiro lugar porque tenham sido eles que mais tenham feito o turismo persecutório atrás de Jesus. Aonde Jesus ia, tinha uma malta de fariseus, tinha uma horda desses seres caninos, querendo abocanhar, morder, perturbar, confundir, o tempo todo, desde o início. Eles ficaram 3 anos e meio nos pés e no calcanhar e nas panturrilhas de Jesus, querendo morder, pegar, incomodar, planejando o que poderia ser algo para o enlaçar e eventualmente para o matar, como eles, depois em conspiração final com o todo da religião judaica, presente e representada no Sinédrio dos dias de Jesus, seria o Knesset de Jerusalém nos nossos dias, onde tinha gente de todos os grupos denominacionais, e naqueles dias quem dominava o Sinédrio eram os saduceus, os sacerdotes, mas havia eruditos fariseus, como era o caso de Nicodemos, tanto quanto havia anciãos do povo que ali estavam pelas suas riquezas, poderes, preeminências e status quo, como era o caso de José de Arimateia. Era, portanto, um conjunto político-religioso dos que mandavam em Jerusalém, na religião, no templo, e os que diziam o que era de Deus e o que não era de Deus. Os que eram de Deus e os que já estavam julgados. Esses são os indivíduos por os quais Jesus destina esse vaticínio pesado que ele carrega aqui, e não há ninguém que tenha recebido, nenhum grupo, palavra profética do Evangelho mais forte, mais veemente do que os religiosos, e dentre os religiosos nenhum grupo foi mais fortemente confrontado do que o dos fariseus. Primeiro, como eu disse, porque eles eram os pitbulls
desse turismo persecutório. Onde Jesus estava, lá estavam eles tentando abocanhar. Em segundo lugar, provavelmente porque ninguém fizesse tanto mal ao povo por causa do populismo que eles exerciam, com a agressividade confrontacional que eles manifestavam em relação a cada criaturinha do povo, do que esses fariseus. Fazer isso contra o ser humano é comprar briga com Deus. E quem está revelando isso é Jesus, especialmente aos fariseus, ou seja, àqueles que praticam essas coisas, que em nome de Deus exercem grande influência sobre a multidão do povo. É um populismo infernoso, ameaçador, que eles praticavam e que eles continuam entre nós, com outros nomes, sob outras siglas, sob outras flâmulas e com outras bandeiras, continuam fazendo exatamente a mesma coisa, porque o espírito é o mesmo. Preste atenção, o espírito é o mesmo. Mudaram as nomenclaturas. Houve alterações semânticas, etimológicas, mas o espírito é exatamente o mesmo. Então, ai de vós, escribas, mestres, reis da sapiência teológica, e fariseus, reis do puritanismo, do moralismo, do comportamentalismo, que julgam os outros a partir de estereótipos, de modas, de roupas, de cabelos, de aparências, de demonstrações, de construções vernaculares, se fala parecido com o grupo denominacional ou não. Para ser de Deus tem que se parecer com eles, nas visibilizações aparentes. Se não se parecer com eles, se não falar como eles, se não usar a linguagem e as expressões vernaculares deles, já são pessoas detratáveis, afastáveis e amaldiçoadas, porque eles são a medida de todas as coisas, segundo eles próprios, em nome de Deus. O que não é apenas vergonhoso, é absolutamente invocador de juízo divino sobre eles próprios. Essa postura contra o próximo chama juízo de Deus contra mim. As minhas posturas contra o próximo, em nome do meu supremacismo e dos meus estereótipos e das minhas demonstrações e das minhas teatralidades religiosas, chama juízo de Deus sobre mim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que é o que ele usa. Mascarados é o que a palavra hipócrita significa. Senhores do baile de máscaras. E eles são esses entes mascarados que passam pela vida com uma cara que não corresponde ao ser. Quem convive com eles e participa da intimidade deles, logo percebe que aquela cara não tem nenhuma correspondência com o que significa o cotidiano das práticas deles, nem tampouco tem a ver com o olhar deles, as interpretações deles, os pensamentos deles, muito menos ainda com o coração deles, que é mau, que é perverso, que é cheio de juízo, que é cheio dos critérios do inferno contra o próximo. E eles mandam as pessoas para o inferno com uma facilidade brutal, se tornando eles próprios candidatos a essa coisa, porque eles mandam tanta gente para lá que isso apenas revela a intimidade deles com essa dimensão de maldade, e que não deve ser a minha indicação de dedo para ninguém. Jesus não me mandou mandar ninguém para o inferno.
E quando você vir alguém fazendo isso, já fique sabendo que essa pessoa não conhece Deus, não conhece Jesus, não conhece o Evangelho, não conhece o amor de Deus. Vive longe de toda manifestação de amor, graça e misericórdia. São, portanto, hipócritas, porque, em geral, o cotidiano deles nega isso tudo e o interior deles é o oposto disso tudo. Eles têm uma fachada de puritanismo, mas têm um interior de putrefação. E Jesus explica por que ele diz ai, 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 ai de vós, ai. É uma expressão bíblica que denota aquilo que você tem que evitar de qualquer modo. Agora, receber um ai de Jesus é um negócio em relação ao que eu não queria nem que vibrasse perto de mim. Porque Jesus não gasta ais. Ele não brinca de dizer ai. Ele não disse ai aos pecadores, às pecadoras, aos publicanos, às meretrizes, aos romanos, aos marginais, aos leprosos, aos samaritanos. Não disse ai a ninguém. Ai de vós, samaritanos. Ai de vós, prostitutas. Ai de vós, LGBTQIA+. Ai de vós, romanos. Ai de vós, homossexuais. Não. Mas ele diz aos religiosos. Ai de vós, puritanos. Ai de vós, exegetas. Ai de vós, acadêmicos presunçosos, supremacistas, arrogantes, que não têm compaixão do pobre. Vocês aprendem contra vocês mesmos e não em favor da vida, e não em favor dos miseráveis dessa vida. Ai de vós! Porque fazeis algo horroroso. Olha o que ele diz, preste atenção nisso. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Isso é coisa muito grave. E é o que a religião faz com uma facilidade enorme, é fechar a porta do reino dos céus diante dos homens. É o que a religião mais fez no curso dos séculos e dos milênios. Foi fechar a porta do reino dos céus diante dos homens. Foi ficar de porteiro com a porta lacrada. E só entrando ali quem passasse na fita métrica. Era um reino dos céus que tinha a ver com tamanho de cabelo, com maquiagem, com saia, com calça, com palavreados, com expressões, com confissões, com doutrinações, com catequeses, com as leis do gueto e com as imagens e semelhanças de acordo com que eles apresentavam, projetavam e julgavam as pessoas a partir daquela semelhança ou não com eles. E Jesus diz, ai de vocês que têm a ousadia estúpida de fazer isso. E toda ousadia estúpida não passa de covardia demoníaca e diabólica, quando se dirige como supremacismo, fruto da arrogância e da soberba e da vaidade que se estriba em aparências e exterioridades, para julgar e amaldiçoar o próximo, seja ele quem seja. Por mais diferente que de você ele se manifeste. Quem é você para avaliar qualquer coisa diante daquele que disse não julgueis para que não sejais julgados, porque o critério com que julgardes, vós sereis julgados também, pelo mesmo critério, medida e categorias. Só um idiota, ouvindo isso da boca de Jesus, se arroga a fazer diferente. Ou então não tem nenhum temor de Deus. Esse sim é o genuíno e verdadeiro ateu para Deus. Não os que dizem que não creem em Deus por uma questão de honestidade filosófica, de limitação psicológica ou de qualquer outra natureza, são apenas traumatizados. Mas esses aqui
que vivem de Deus, que exploram o povo em nome de Deus, mas que de fato não creem em Deus, porque se crescem em Deus, não designariam o próximo, qualquer que fosse o próximo, para nenhuma perdição do tipo que eles fazem e indicam. Esses são os verdadeiros perdidos, esses são os verdadeiros ateus. Ai de vós, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais. Vocês mesmos, como Jesus disse, vão ficar de fora batendo. Vocês que se arrogam dizendo Senhor, Senhor, Adonai, Adonai, Yoshua, ou qualquer outro palavreado, vocês pensam que é a casa do Alibabá, que com um abre de sésamo vocês abrem a porta? Não abrem, não. Embora vocês sejam verdadeiros Alibabás, só pensem em ouro, em dinheiro, em posse e em poder. Mas não abrirão a porta, não. Vocês não entrarão. Não entram. Por mais que vocês tragam os argumentos que queiram trazer. Eu sabia teu nome. Eu decorei todos os nomes de Deus na Escritura. E daí? E daí, se o próprio Deus não se autodesigna por nome nenhum, exceto, sobretudo e acima de todos os outros apelidos, ele diz, eu sou. Quem eu sou? Eu sou o indesignável. Mas ai de vós, pois vós não entrais. De modo algum entrareis. Não adianta dizer que profetiza, que expulsa demônios, que faz milagres e que conhece o nome de Deus e chama a Deus pelo nome. Jesus diz, vocês estão todavia fora. Como disse em várias outras ocasiões, vocês estão fora. Vocês não entram. Nem deixam entrar os que estão entrando. A pessoa está entrando, está abrindo o coração. Aí chega um estopor dessa natureza, chega um ogro dessa espécie, dessa brutalidade, dessa torpeza e dessa insensibilidade espiritual e dificultam a vida do indivíduo ao extremo. Não, você não pode entrar. Você dá o dízimo? Você frequenta o templo? Você é voluntário para os projetos que eu apresento em nome do Senhor? Se você não é, você está fora. Fora da minha igreja não há salvação. Como fora do farisaísmo não havia salvação. É nesse nível de gueto da morte que eles propõem o reino dos céus, para que qualquer um que tenha emoção, sensibilidade, percepção, discernimento e um mínimo de humanidade digam, bom, se Deus é assim, eu não quero. E aí retroagem. Significa dizer que o amor de Deus não os acolherá? É claro que não. Significa apenas dizer que eles poderiam usufruir a graça, o benefício, o privilégio, o acolhimento, a consciência e com lucidez praticarem a verdade do Evangelho para os seus próprios benefícios, à medida em que caminham pela existência que muitas vezes não passa de um grande vale de lágrimas, mas não permitem que essas pessoas tenham acesso a esse benefício espiritual. E Jesus disse, vocês não têm, a vida de vocês é um inferno, e infernizante da existência dos outros, vocês vivem sem paz
e atormentam o próximo como missão, na mesma medida em que impedem essas pessoas de usufruírem o privilégio dessa bondade, desse acolhimento e dessa graça divina. Não entrais e não deixais entrar os que estão entrando. Preste atenção, porque não foi para os fariseus de 2000 anos atrás que Jesus disse isso. Ele disse isso para toda a imagem e semelhança desse tipo de espiritualidade, de atitude, de performance ou de autocompreensão maligna que esses indivíduos aqui, chamados de fariseus e escribas, tinham e praticavam, e que está presente entre nós, como eu já tenho dito infindas vezes. Ele prossegue e diz: ai de vós, escribas e fariseus, é o mesmo grupo humano, é a mesma arrogância. Eu sei mais do que todo mundo, de Deus entendo eu, você não, calha a boca. Ou, quem pratica a Deus aqui sou eu, e quem não pratica a Deus como eu pratico, quem não imita a vontade de Deus me seguindo, está perdido, e não adota a minha imagem e semelhança, não é de Deus, como diziam, faziam e propunham os fariseus. Ai de vós, que assim sois e assim dizeis, hipócritas, mascarados, porque devorais as casas das viúvas. É uma palavra forte, devorais. Vai comendo viúva, casa, tudo que ela tem, comendo, devorando, mastigando. Eu posso ver as bocas de milhares de supostos líderes espirituais mastigando viúvas, comendo órfãos, pobres, crianças, gente esfaimada. Não tem compaixão por nada, nem pelas crianças de Gaza. Ai de vós, porque devorais as casas das viúvas, dos órfãos, dos pobres, dos marginalizados, e para o justificar fazeis longas orações, cultos e vigílias, reuniões e reuniões e reuniões e reuniões, que parece que assim fazendo vocês adquirem o direito de explorarem, de espoliarem, de devastarem e de exumarem a alma desses serizinhos que não têm como se defender. Por isso Jesus diz, Jesus é quem diz, sofrereis juízo muito mais severo do que o de qualquer outro ser humano. Enquanto vocês ficam aqui julgando e dizendo a quem nunca ouviu falar de evangelho, do nome de Jesus, da graça de Deus, em lugar nenhum na terra, vocês dizem que pelo cara ter nascido naquela geopolítica, do outro lado de um oceano, onde a conjuntura dessas informações com as quais você está familiarizado não chegaram em milênios e não chegaram até o dia de hoje, só por falta de informação eles estão perdidos. Que idiotas que vocês são, Jesus está dizendo. Que coisa horrorosa, porque vocês não enxergam. Embora eu diga e repita, que cada um é julgado pela luz que recebeu. Ninguém, todavia, será julgado pela luz que não recebeu. Cada um de nós é julgado pela luz que recebeu, não pela luz que nunca teve. Isso recai sobre religiosos, sobre os reis do domínio, da consciência, da fé, da instrução, da sapiência de Deus. Vocês estão achando que isso é um privilégio? Não é. Isso é algo que recai contra vocês, que sabem e não praticam, que dizem e não fazem, que exortam
mas não querem nem com um dedinho carregar nenhum fardo pesado, que são justamente aquilo e aquelas coisas que vocês colocam sobre os outros, porque vocês só têm ensino para os outros. Vocês não se ensinam naquilo que anunciam para outros. Os outros é que existem para serem autômatos, androides de obediência das falastrices de vocês, mas vocês mesmos, como Jesus disse, sentados na cadeira de Moisés, não querem levantar os pesos que vocês amarram no pescoço dos outros, nem tocar neles com um dedinho. Por isso é sobre vocês que recai essa afirmação de Jesus: sofrereis juízo muito mais severo do que qualquer outro humano planetário, tanto mais quanto você tenha tido acesso, chance e informação, pior é a sua situação. Ai de vós, escribas e fariseus, a mesma dupla horrorosa dos porteiros do reino dos céus, dos impedidores de purezas de alma, dos que trabalham contra a inocência simples do espírito humano. Ai de vós, hipócritas, ai de vós, porque rodeais o mar, fazeis missões, rodam a terra inteira fazendo missão. E que missão é essa? Jesus diz: rodeais o mar. E olha, nos dias de Jesus, rodear o mar era uma coisa muito séria. Muito séria, era muito difícil. Mas o que Jesus está dizendo é: vocês são capazes de amar-te. Eles são capazes de fazer acampamento na lua, em nome de Deus. Supostamente em nome de missões espirituais, para fazer um prosélito, um indivíduo que aceite se transformar na imagem e semelhança de vocês, passe a falar como vocês, a repetir tudo que vocês dizem, do jeito que vocês dizem, e se tornem praticantes das maldades de vocês. Vocês investem um dinheiro enorme para rodar o planeta, para tentar estragar a humanidade, fazer gente se tornar parecida com a infernosidade de vocês e com a falta de paz de vocês, e com as neuroses de vocês, com as paranoias de vocês. Vocês vão distribuir pânico pelo mundo afora, chamando isso de missão. E uma vez que vocês tenham feito isso, cada pessoa que vocês encontram acaba ficando pior depois do encontro do que era antes de encontrar vocês. Assim como os índios aqui da América do Sul, da América Latina, da Mesoamérica, sozinhos eram melhores do que depois de catolificados, de cristianizados, de protestianizados, de evangelizados. Era assim que Jesus via. Embora ele tenha dito: preguem o evangelho a toda criatura, mas só vale se for o evangelho que de mim vocês ouviram, em mim vocês viram e observaram a minha prática das boas novas em favor generoso, gracioso, inclusivo, acolhedor, abraçador para todos os homens e mulheres do planeta. Se não for para levar o evangelho, não saiam por aí, que é para não aumentar o juízo de Deus sobre vocês. Porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, um ente à imagem e semelhança da presunção, da arrogância de vocês. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes pior do que vocês. 2 vezes pior do que vocês.
Eles só conseguem ir dobrando a perversidade daquilo e daqueles a quem vocês tocam. Antes de vocês, o mundo frequentemente tem culturas melhores, práticas mais simples, tradições de harmonia com a natureza, com a vida, com o ambiente. As pessoas podem ser diferentes, se vestir diferente, se casar diferente, terem os seus ritos diferentes, mas no fim, quando você espreme, quando você squeeze them, o sumo que sai é infinitamente mais doce, mais humano, mais genuíno, mais agradável, mais palatável do que depois de vocês. Depois de vocês, o que vocês deixam para trás é pior do que tudo o que se possa imaginar. Vocês andam piorando o mundo geração após geração. Foi assim nos dias de Jesus, é assim nos nossos dias, não mudou nada, só ficou pior. Muito pior. Ai de vós, guias cegos. Guias cegos. Se oferecem para guiar o que vocês não conhecem. De fato, quando vocês dizem, venham que eu vou ensinar, vocês estão convidando as pessoas para tropeçarem, para caírem, para piorarem, para se aterrorizarem, para adoecerem, para abismarem-se, frequentemente em lugares existenciais dos quais nunca mais conseguem sair, das depressões incuráveis, porque foram se deixar guiar por guias cegos, que não enxergam nada. Não é nem gente com miopia, gente que não enxerga absolutamente nada, mas estende a mão e diz, sigam a mim, vamos, porque eu sei o caminho, e nem braille o cara sabe ler, sabe nada, nada, nem usar a cana, a bengala eles sabem usar, sabem nada. Ai de vós, guias cegos. Por que ai de vós? Por causa da presunção de saber o caminho, de ensinar o caminho. Por causa da arrogância com a qual eu vejo as suas práticas. Gente que apareceu outro dia, que não sabe nada de coisa alguma, que não teve experiência de vida com Deus. Como eu fico vendo aí alguns meus amigos da comédia e do mundo artístico, vários amigos meus, dizendo, eu hoje em dia já aprendi como lidar com crentes. Quando eles chegam me acusando e dizendo que eu tenho que me converter, eu pergunto, o que é que eles já leram da Bíblia? Já leu a Bíblia toda e quantas vezes? Porque eu já li todinha 3 vezes. Mas não, eu não li, mas eu conheço as doutrinas. Que doutrina? E eles começam, são todos rapazes e moças inteligentes, começam a indagar e vão espremendo e o cara não sabe nada. E aí eles chegam, tá bom, vamos esquecer a Bíblia toda, os evangelhos. O que é que você sabe dos 4 evangelhos? Tem gente que não sabe nem que são 4 evangelhos. São cegos. E sobre Apocalipse e fim do mundo, pelo amor de Deus, eu ouço cada barbaridade. Para cada 100, 98 são bobagens e barbaridades. Mesmo aqueles que tiveram alguma formação teológica em seminários denominacionais, como bons fariseus, com os seus escribas, nunca se abriram de fato para entender o que Jesus estava dizendo, porque eles não leem o que Jesus diz a partir de Jesus, eles leem Jesus a partir do que se montou, se construiu como estrutura
de natureza cronológico-escatológica, como se Deus tivesse um planinho perverso de fim do mundo detalhadamente prescrito. Que coisa mais perversa. Mas a maioria vai crendo nisso e eles vão fazendo as pessoas ficarem cada vez piores enquanto eles engordam as suas panças espirituais. São cegos, guias cegos, que dizem e que dizeis barbaridades de todos os modos. E aí Jesus aqui diz acerca deles: que dizeis? Quem jura pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro, pelo dinheiro, pela prata, do santuário, eu juro pelo dinheiro do dízimo, eu juro pelo dinheiro de Deus nesse templo, eu juro. Então, e só então ficam obrigados pelo que juraram. E Jesus, usando a lógica deles, porque Jesus mesmo disse: nunca jureis. Isso está dito aqui. Você que estudou comigo o Sermão do Monte, viu Jesus falar isso com toda a clareza, sem nenhum titubeio, no capítulo 5, do verso 33 ao verso 37. Não jurarás falso, mas antes cumprirás rigorosamente para com o Senhor a tua palavra. Eu, porém, vos digo, isso era o que estava escrito na lei de Moisés, lá atrás. Não jureis falso. Isso era até onde Moisés conseguiu ir. Jesus vai para além de Moisés. Essa justiça de Moisés foi excedida, foi ultrapassada pela justiça do reino de Deus. Eu, porém, vos digo, é Jesus falando, de modo algum jureis. De modo algum jureis. Juramento, voto, essas coisas não está mais em vigência em mim e no meu evangelho. Não jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo da tua cabeça branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim quando for sim, e não quando for não. O que disso passar vem do diabo, vem do maligno, não vem de Deus. Portanto, Jesus não trabalha com as categorias do juramento. É só do sim quando é sim e do não quando é não. O que ele está dizendo aqui, fazendo então aqui, quando ele alude a jurar? Ele está usando as categorias dos escribas e dos fariseus hipócritas, que são esses guias cegos que não sabem usar nem a sua própria lógica em favor deles próprios. Mas, ao contrário, eles são tão gananciosos que eles invertem as perspectivas de tudo. E Jesus disse: se fosse para usar a lógica de vocês, então me digam o que é que tem mais significado, o santuário, o templo, ou o ouro que está no templo e que é santificado por ser um ouro separado para o serviço da manutenção e da sobrevivência dos que vivem desses trabalhos no templo. O que seria o maior, usando a lógica de vocês? O santuário que santifica o ouro ou o ouro que é santificado pelo santuário? Mas vocês dizem, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pela grana, pelo que jurou, porque jurou pela grana, e vocês só se interessam em dinheiro. Insensatos e cegos, tolos, estupidificados e cegos. Pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Partindo do pressuposto de vocês. Porque do meu pressuposto, que não é o de Moisés,
Moisés ficou para trás, como Moisés sabe que para trás ficou em relação a mim? Mas usando a lógica de Moisés, que é a lógica de vocês, até pela lógica de Moisés, vocês estão completamente torpes, entorpecidos, enganando e sendo enganados. Porque até pela lógica de Moisés, o que é maior? É o santuário que santifica o ouro ou é o ouro que é maior do que o santuário? Só porque vocês gostam é de ouro. E o santuário é apenas o banco desse valor que vocês cultuam de fato e de verdade. Insensatos, cegos. E dizeis mais, em jurar pelo altar, aqui, vamos supor que isso aqui é o altar, essa minha banqueta aqui, ó, essa aqui, ó, estou mostrando para você. Quem jurar pelo altar, é isso que vocês dizem? Qual é o maior? Aí ele prossegue no verso 18 e acrescenta, vocês também dizem, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta, pela grana, pelo ouro colocado sobre o altar, quem por isso jurar, fica obrigado pelo que jurou. Mesmo que tenha feito e jurado uma idiotice, você vai dizer, não, você comprometeu o seu dízimo. Mesmo que a pessoa chegue e diga, eu não vou poder, que meu pai está morrendo, minha mãe está doente, porque meu filho vai ter que fazer uma operação, ou porque eu tenho um grande amigo que caiu numa grande dificuldade, está destruindo a vida toda dele por causa dessa dificuldade financeira ou de qualquer outra natureza, e eu vou pegar o que eu já tinha dito que daria para o altar, para a obra, como vocês dizem, e vou ajudar a obra dessa misericórdia, desse amor e desse socorro no meu amigo. Aí, na mesma hora, se levanta alguém e diz, o Senhor Deus vai te amaldiçoar. Você já viu isso acontecendo em tanto lugar? Porque vocês dizem, não, agora não, você prometeu que ia dar o seu dízimo, deixa teu pai morrer, tua mãe morreu, você não confia em Deus. Se você não confiar em Deus, aí é que ele vai morrer mais rápido ainda. E aí vem todo tipo de ameaças, como vocês sabem muito bem. Cegos. Pois qual é o maior? Vocês de mente estupidificada, o que é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Mas para vocês se envolver ouro, prata, dinheiro, dízimo, monetização, mamon, vem acima de todas as coisas. Cegos horrendos é o que vocês são. Portanto, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo quanto sobre ele está, segundo a lógica da lei de Moisés, que a qual vocês dizem a ela se submeter. Então, pelo menos a isso se submetam, mas nem a essa lógica, que em mim já está vencido, porque em mim e no Evangelho eu digo, não jureis por nada nem por coisa alguma, seja a vossa palavra, todavia sim quando for sim e não quando for não, e ninguém precisa fazer juramento, nem voto. Quem gosta de voto é pastor e sacerdote. Porque é como botar um anzol no seu nariz e sair levando você pelo voto e pelo medo, pela obrigação. E Jesus prossegue, dizendo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
boa parte ou a maior parte do dízimo, naqueles dias, no primeiro século, ainda era uma coisa que se dava em alimento, em carne, em gordura, em animais, em sementes. Jesus aqui usou o exemplo dos elementos da terra: hortelã, endro e cominho. Se você vai ao Oriente Médio, você vê que isso está presente em tudo. O hortelã está presente em todas as coisas, do chá à comida. O endro e o cominho, a mesma coisa. Praticamente não se come sem endro e sem cominho, como tempero da vida, do alimento. Vocês dizem e ensinam as pessoas, com a hipocrisia de vocês, a dar o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Enquanto isso, vocês negligenciam os ensinos e as práticas mais importantes da lei de Moisés. Já que vocês são discípulos de Moisés, pelo menos sejam coerentes com Moisés. Comigo não é assim. Jesus não pediu dízimo de ninguém, não ensinou ninguém que sem dízimo Deus estaria em estado de sonegação de bênção e de graça para com a vida humana. Isso é coisa de religião, de sacerdote, de quem vive da exploração. Mas Jesus diz: já que vocês têm em Moisés o guia da cegueira de vocês, então pelo menos obedeçam o que Moisés disse. Não negligenciem os preceitos mais importantes da lei de Moisés, porque os mais importantes da lei de Moisés são aqueles que têm a ver com justiça e misericórdia e fé. Embora isso pareça alienígena, porque quase todo praticante da lei de Moisés só se manifesta com comportamentalismo, behaviorismos, costumes exteriores, formas, configurações, delineações e máscaras. Mas a essência da lei de Moisés é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força, e amarás o próximo como a ti mesmo. Isso os melhores fariseus, os melhores intérpretes sabiam. E nós vimos semana retrasada como eles sabiam e afirmaram isso a Jesus, quando a gente viu a parábola do bom samaritano. Sabiam, mas negligenciavam. E ficavam apenas contando dinheiro, querendo saber quanto foi trazido, porque eles não queriam levar hortelã para casa, nem endro, nem cominho. Agora a grana, as moedas, as dracmas e os státers do Império Romano, ou de qualquer outra moeda cunhada que tivesse valor pecuniário, isso cabia do bolso, isso eles levavam, isso eles diziam que era para Deus, mas Deus habitava o bolso deles. Nos nossos dias, então, quando ninguém dá mais dízimo de hortelã, endro e cominho, só dá de dinheiro, de grana, ou de transferência, ou de pix, o pessoal quer, é isso aí. Eles dizem que é para Deus, mas Deus habita o bolso deles. O templo de Deus é a carteira, é o bolso, é a conta desses caras. Mas vocês não conseguem enxergar isso até o dia de hoje. Que se tem alguma coisa com valor na lei de Moisés, é a essência. Que se resumia como os melhores intérpretes dos fariseus não puderam negar a Jesus. E aquilo tudo se resumia à prática de justiça, misericórdia e à manifestação da fé. Aí Jesus disse: usando esse critério, vocês deveriam ser honestos e sinceros com esse critério, mas nem com isso vocês são, nem com aquilo que vocês propõem existe qualquer coerência na vida de vocês. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, já que esse é o mundo de vocês, é o mundo de Moisés. Sejam coerentes com o mundo de Moisés. E eu estou falando com fariseus, porque se ele estivesse falando com os discípulos dele,
esse assunto não seria levantado como nunca foi, como nunca foi, como nunca foi, como nunca foi. É por isso que, para levantar essa grana toda, a pastorada ficou anos me dizendo: Caio, esse evangelho de Jesus, do reino de Deus, é lindo, é maravilhoso, é graça pura, mas não ajuda a gente a estabelecer o temor, o medinho necessário, a barganha necessária e essencial. Não traz dízimo, não enriquece a obra, e a obra é o bolso deles. Meu Deus, eu estou andando agora para 71 anos de idade ouvindo isto o tempo todo. Não é lendo em livros, é ouvindo com os meus ouvidos, de ponta a ponta, de um polo a outro do espectro denominacional terráqueo. Mesma coisa, o tempo todo. Por isso Jesus diz: vocês são totalmente cegos e estupidificados. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Que imagem extraordinária! Como vocês conseguem inverter polos e significações? Aí vocês ficam catando mosquitos na vida dos outros. Tudo isso que Jesus falou antes, ele comparou a mosquitos. A irrisoriedade que a religião transforma em camelos de uma extrema importância, significado, peso e validação. E Jesus diz: não. São mosquitos que vocês transformam em camelos, na mesma medida em que vocês ficam coando os mosquitinhos, mas não enxergam os verdadeiros monstros que vocês engolem. São monstros de mentira, falsidade, hipocrisia, engano, manipulação, controle, perversidade demoníaca, diabólica, que vocês exercem sobre o pobre, o órfão, a viúva, o intimidado e todo aquele que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. São as pessoas ideais para vocês controlarem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, só lavam as coisas por fora. Por fora. Até uma manchinha aqui, como no meu, tem sim, é do meu café. Aí, ó, se eu não der um gole e passar a mão, fica sempre uma manchinha por fora. E aí era como se eu chegasse ali dentro e lavasse só o lado de fora. E fosse deixando dias e dias e dias e dias de acumulação de café, até isso ficar uma mancha inapagável aqui dentro. Jesus vem e diz: ai de vós, porque vocês só se preocupam com as exterioridades, vocês só vivem da cara para fora, só da cara para fora. É só o que vocês têm para apresentar, esse mascaramento. Seus hipócritas.